a ressurreição de Lázaro. Para ser mais preciso, deveríamos dizer reanimação de Lázaro, porque a ressurreição pressupõe vida gloriosa e Lázaro é trazido novamente para este mundo. O nome Lázaro significa Deus ajuda. Nós encontramos uma outra personagem no Evangelho chamada Lázaro, que é ficcional. Mas esse Lázaro aqui, ele é histórico. Ele é irmão de Marta e de Maria. Uma família um tanto estranha, né? Onde já se viu uma família composta unicamente de irmãos? É claro que se trata aqui de uma imagem para falar de uma realidade onde todos nós somos irmãos, que é a igreja, a comunidade cristã. Lá não tem um que é pai, outro que é mãe, o que manda mais, o que outro manda menos. Na comunidade cristã, todos nós somos irmãos. O texto diz que mesmo Jesus tendo a notícia de que seu amigo Lázaro estava seriamente enfermo, correndo risco de vida, ele não se mexeu. E ainda ele ficou mais 2 dias naquele local. Jesus só foi para Betânia, onde estava o sepulcro de Lázaro, 4 dias depois. Esse é um dado importante, porque significa algo definitivo, sem retorno. Já é um processo de decomposição. Nós encontramos ressurreições no Antigo Testamento de Josué, do profeta Elias, mas todas elas são feitas pouco depois da pessoa ter morrido. E esta se trata de uma coisa definitiva, irreversível. Existia também uma crença na época que dizia que durante 3 dias a alma do defunto ficava vagando perto do corpo ainda. E só no 4º dia é que ela descia para o Sheol. Sheol é o Hades, é a morada dos mortos no mundo judaico. Mal soube que Jesus tinha chegado, a inquieta Marta já foi rapidamente conversar-se com Jesus. O texto diz que Maria permaneceu sentada, que é uma pessoa que compreende o que está acontecendo numa dimensão de fé, é a serenidade em pessoa, encarnada na sua pessoa. Primeiro ela dá uma espécie de bronca em Jesus. Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Pois ela mandou falar que ele estava gravemente enfermo e Jesus Cristo começou, vamos dizer, embaçar lá e não veio de pronto atendê-la. Mas ela continua dizendo depois, mas sei também que agora tudo que pedir a Deus, Deus te concederá. Então ela aqui, veja só, ela está concebendo Jesus como um profeta equivalente a Elias e Eliseu, capaz de fazer assim um milagre, uma coisa assim grandiosa. Jesus continua dizendo para ela, teu irmão vai ressuscitar. E ela responde, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Isso é o típico da crença farisaica, que é a crença mais popular dentro do mundo judaico na época de Jesus. Você sabe que a ressurreição não foi Jesus Cristo, a crença na ressurreição não foi Jesus Cristo que inventou. Ela já era propagada pelos fariseus. O que ocorre é que Jesus é a própria ressurreição. Isso que ele vai querer fazer com que Marta entenda. E quando ele diz assim, eu sou, lembre sempre essa expressão, eu sou não é um simples verbo, é um nome divino que foi revelado por Deus lá na sarça ardente a Moisés. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É o caso em questão, porque Lázaro é um fiel, é aquele membro da comunidade que crê em Jesus, então ele vai ressuscitar. Por fim, ela aceita a divindade de Jesus. Jesus consegue fazer esse processo de conversão profunda em Marta, quando ela diz assim, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia de vir ao mundo. Então ela aceita Jesus como Salvador. A condição para que o milagre aconteça é a fé. Não dá para ser ressuscitado sem acreditar na ressurreição. Agora vamos ver como Jesus procede na ressurreição de Lázaro.
E ela vai sair de cena e vai chamar sua irmã Maria, dizendo que Jesus a está chamando. Maria vem e se prostra diante de Jesus como aquela que de pronto vai na direção do seu amado, que no caso foi aquela mesma mulher que quebrou o vidro de alabastro e colocou sobre a cabeça de Jesus, lavou seus pés com lágrimas, enxugou com seus cabelos. Ela exemplifica o amor cristão no sentido mais pleno. Jesus pergunta onde é o túmulo. Levam ele lá. Ele há uma cena bastante dramática e triste, todos começam a chorar e até o próprio Jesus começa a lacrimejar. Aqui tem certas coisas que você só percebe no original. O verbo chorar para os judeus e para Marta e Maria é aquele choro de lamento, enquanto que o choro de Jesus, ele derrama lágrimas, essa comoção é diferente. Um é um choro de desespero e outro é um choro, vamos dizer assim, de alguém que vai ter o controle da situação. É como eu choro porque dói, mas vou sair dessa situação. E assim esse texto tem uma importância dogmática muito grande, porque vai pôr em contraste os dois extremos de Jesus. Sua humanidade, quando ele derrama lágrima, máxima expressão de desalento de um ser humano, e também a reanimação de um morto, máxima expressão de poder da sua divindade aqui na terra. O texto faz questão de mencionar que existe uma pedra na boca do túmulo. A pedra aqui é algo que nos separa de Deus, mas também lembremos que Moisés recebeu a lei não em pedra. E veja só, a lei acabou sendo um obstáculo para a salvação do homem. Ela deve ser removida por Jesus através da graça e de sua verdade. Jesus chama Lázaro para fora do sepulcro e depois o texto vai falar algo bastante improvável, que as amarras das faixas em torno do defunto Lázaro. Mas aí essas faixas representam que o homem não está podendo caminhar. Mais um reforço na situação daquela religião, sabe? Aquela religião cultual, judaica, antiga, que prendia o homem, que tolhia, incapaz de fazer o homem caminhar. E Jesus manda então tirar as faixas. Para ser seguidor de Jesus, discípulo de Jesus, devemos nos desvencilhar das amarras do legalismo e da religião cultual daquela judaísmo antigo. Amém.